Olá pessoal, tudo bem? Voltamos então. Hoje nós vamos falar sobre o princípio da taxatividade recursal. Na realidade eu escolhi para esse momento, de modo aleatório, um princípio recursal para a gente poder conversar. E hoje nós vamos falar rapidinho sobre o princípio da taxatividade. Então, pessoal, o que significa o princípio da taxatividade, Significa dizer que os recursos que a gente vai poder se valer, no âmbito do processo civil, e aí eu estou me referindo ao processo civil, eles precisam vir ali taxativamente em lei federal. Então, os recursos que nós vamos poder manusear no âmbito do processo civil devem vir colocados ali pela nossa legislação federal taxativamente. Nós temos um artigo, pessoal, que é o artigo 994 do CPC, que estabelece ali quais são os recursos que a gente vai poder se valer. Então, por exemplo, o 994 lá do CPC, ele vai dizer, são cabíveis os seguintes recursos: apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário, especial, extraordinário, enfim. Ele vai trazer ali um rol de recursos que a gente vai poder fazer uso, então, no âmbito do processo civil. Muito bem. Aí eu questiono, por exemplo, a gente começa com a seguinte indagação. Será que o rol do artigo 994 é um rol taxativo? E aí eu estou falando do princípio da taxatividade. De repente, em razão disso, você vai me dizer assim, sim, esse rol de recursos constantes ali, esse rol, estabelecido ali pelo artigo 994, corresponde a um rol taxativo. E aí eu vou responder, pessoal, que me parece que não, O princípio é chamado de princípio da taxatividade, mas me parece que o rol do artigo 994 não é um rol taxativo. Por quê? Vou me explicar, A taxatividade não está aí, me parece, na consideração do artigo 994. A ideia da taxatividade vem nos colocar que o recurso que a gente vai poder fazer uso precisa vir taxativamente previsto em lei federal, não necessariamente no artigo 994. E é claro que quase todos os recursos estão dispostos no 994, Mas para a gente não fechar essa possibilidade de outras modalidades, espécies recursais não previstas ali, me parece que é mais prudente a gente dizer que o rol do artigo 994 não é um rol taxativo nesse contexto, tá? Nós temos, por exemplo, o exemplo. Por exemplo, o exemplo foi ótimo, Então eu cito aqui como uma situação para a gente exemplificar. A lei 9.099, lei dos juizados especiais, lá nós temos um recurso que a gente denominou de recurso inominado para impugnarmos as sentenças prolatadas no âmbito dos juizados especiais. Ali não cabe apelação, cabe esse recurso específico. Ele não vem no 994, ele vem estabelecido por lei federal de modo taxativo, está ali na 9.099, totalmente, obviamente, admitido pelo sistema. Há um recurso, por exemplo, de embargo infringente, previsto lá na Lei de Execução Fiscal, Lei 6.830 de 1980, que também fala sobre uma especificidade desse recurso de embargos infringentes, que não é o nosso antigo embargos infringentes, esse é outro, considerado ali pela própria lei, parte final ali pela Lei de Execução Fiscal. Também esse recurso não está no rol do artigo 994, mas é admitido pelo sistema. Enfim, pessoal, a taxatividade me parece que ela não está atrelada ao artigo 994. Então, os recursos são esses e ponto final, Mas sim a ideia de que eles precisam vir taxativamente considerados pela nossa legislação federal. Beleza? Espero que tenha ficado claro.
Semana que vem a gente volta para conversar mais um pouco sobre o processo. Um beijo e até lá!